Agora vamos prosseguir com o simpósio, passando a palavra para a professora doutora Marta Rubner. Marta, está por aqui? Olá, estou. Bom dia a todos. Bom dia. A professora Marta é do Instituto de Psicologia da USP, vai contribuir com a gente com a apresentação sobre terapia comportamental, no caso da USP. E a professora Marta é professora titular no Instituto de Psicologia da USP, foi presidente da Sociedade Brasileira de Psicologia, coordenadora do programa de pós-graduação em Psicologia Experimental, do Instituto de Psicologia da USP também, entre outras grandes atribuições, tem ampla experiência em análise do comportamento e é coordenadora do Centro para o Apoio ao Autismo e Inclusão Social, CAIS da USP. Desde já, a gente agradece a professora Marta por essa disponibilidade para estar conversando conosco aqui nessa manhã de sábado. Obrigada. E estar trazendo grandes contribuições aqui para o conhecimento sobre autismo. Muito obrigada. Muito obrigada, Elaine. Muito obrigada, bom dia a todos. Obrigada, Rita, do Instituto Genoma, uma parceira antiga de trabalho, ao professor Guilherme, que acabei de ouvir. Estou muito orgulhosa de estar junto a esse grupo, né? São apresentações até agora que mostram o orgulho, que ainda temos muito orgulho em sermos brasileiros e pesquisadores, né? Então, agora a gente muda um pouco o tom da conversa, né? Então, agora a gente passa a falar de abordagens terapêuticas, agora no sentido da psicologia, né? Então, eu vou falar da terapia comportamental e vou descrever o trabalho que a gente faz no Centro para Autismo e Inclusão Social da USP, dando uma ênfase à formação e atendimento numa universidade pública. Os coautores desse trabalho estão aqui, né? O meu nome é de Valéria Mendes Tabitian, a quem eu agradeço muito, a minha coordenadora adjunta, né, junto a todo o projeto, e vocês veem à esquerda os nossos parceiros, né? Então, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, estudos sobre comportamento, cognição e ensino, do qual o CAIS faz parte, eu como pesquisadora, com bolsistas da CAPES e também FAPESP, né? Deixa eu só pegar aqui o ponteiro para poder passar para vocês aqui um minutinho, ok? Eu vou ligar também aqui o meu timer. Ok. Uma coisa importante é que a prevalência em TEA vem aumentando, né? Aqui são dados do CDC norte-americano, mas isso também vem ocorrendo no Brasil. Eu vi que Cristiane Silvestre de Paula é membro de uma das equipes de pesquisa que vem fazendo um levantamento importante na comunidade brasileira de prevalência, mas vejam que tem subido consideravelmente, portanto, o número é grande de crianças, de pessoas com TEA, e há poucos profissionais para atendê-las dentro de uma política de saúde pública. Então, nesse contexto, surge o CAIS, o Centro para Autismo e Inclusão Social da USP, que está inserido no Instituto de Psicologia, no Departamento de Psicologia Experimental e no Laboratório de Estudos de Operantes Verbais, LEOV-USP, que eu coordeno. É também um dos programas de extensão da pós-graduação em Psicologia Experimental e uma disciplina da graduação do Instituto de Psicologia, que é uma das únicas do país, né? E compõe, como eu acabei de dizer, um programa de ciência aplicada do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, com sede na UFSCar. Numa tese de doutorado de uma das alunas nossas, da Lívia Aureliano, ela aplicou uma análise comportamental de sistemas e reorganizou todo o CAIS, definindo como missão, a partir de várias entrevistas, que é formar profissionais especializados em atendimento a crianças com diagnóstico de TEA, sob o referencial teórico da análise do comportamento, por meio da prestação de serviços a crianças e a seus pais, garantindo as melhores estratégias e de intervenção baseadas em dados empiricamente sustentados. E o aumento também contribui para o aumento de profissionais de excelência no trabalho a essa população. Vocês vão achar um pouco estranho, porque o professor Guilherme acabou de apresentar estudos de grandes casuísticas em que avalia que para intervenção precoce é melhor o Denver, mas ele apresenta o Louvas, e aí, em termos metodológicos de grandes casuísticas, há problemas metodológicos, mas é importante
importante destacar que a análise do comportamento, desde a proposta de Skinner, em 1953, antes até em 1938, ela se propõe a uma metodologia quase que única, né? De delineamento de caso único, delineamento experimental. Então, um dos problemas recentes que a gente tem na disputa pelos planos de saúde é que, embora a gente tenha uma larga demonstração da eficácia, a gente tem poucos estudos com essa grande casuística, com essa comparação com os critérios estatísticos. Pelo menos a gente tem o LOVAS, né? E a gente tem essa metodologia experimental que eu vou explicar um pouco melhor. O objetivo de hoje é destacar dois dos objetivos do CAIS, que estão aqui em negrito, né? Formar recursos humanos que possam colaborar para a inclusão social de pessoas com TEA, esse eu vou dar um destaque. Ao mesmo tempo, a gente fornece o atendimento aos pais das crianças que têm esse diagnóstico, e um outro destaque é que a gente ensina os pais das crianças a aplicarem as estratégias de ensino com seus filhos em casa. Os outros objetivos, eles aparecem menos aqui um pouco hoje, que é divulgar a análise do comportamento aplicada por meio de textos, oferecer um atendimento especializado e gratuito e contribuir para o desenvolvimento da ciência da análise do comportamento a partir das pesquisas de mestrado e doutorado e das nossas publicações científicas. Sempre que eu apresento o CAIS, é importante esse momento de contar que ele começou muito grande, né? Com um acordo binacional Brasil e Estados Unidos para a formação de lideranças, em que estiveram envolvidos a CAPES, que é a organização norte-americana, a organização brasileira para acompanhamento do pessoal de nível superior, a FIPSE, que é a organização norte-americana com esse mesmo objetivo, duas universidades brasileiras, a Federal Fluminense e a USP, e duas universidades norte-americanas, a Maryland e a Milwaukee. A partir desse acordo, surgiu o CAIS com o objetivo de formar lideranças, né? Então, o CAIS se configura como um serviço público para o autismo, né? Com ensino, atendimento gratuito e pesquisas baseadas nos princípios da análise do comportamento, que popularmente é conhecida hoje como terapia ABA, Applied Behavior Analysis, que vem da sigla inglesa Análise do Comportamento Aplicada, utilizando procedimentos baseados na evidência científica da metodologia ABA, que é o delineamento experimental, com ênfase no delineamento de linha de base múltipla, em que tem o próprio participante como seu próprio controle. Eu sempre gosto de desfazer alguns equívocos atuais, porque a terapia ABA entrou muito numa certa moda recentemente, né? Embora ela tenha uma longa trajetória de mais de 30 a 50 anos, mas no Brasil, nos últimos 15 ou 20 anos, ela começou a entrar em destaque e há muitos equívocos. Então, o primeiro deles é chamar a terapia ABA de um método. Na verdade, a terapia ABA é análise do comportamento aplicada, ela é uma ciência e não um método. Por que a gente assim a denomina? Porque ela compõe todos esses domínios que fazem parte da filosofia behaviorista radical. Então, ela tem a parte que se chama análise experimental do comportamento, onde princípios fundamentais de comportamento são descobertos em laboratórios, animais humanos e não humanos. Ela tem a parte de análise do comportamento aplicada, em que a gente investiga os comportamentos socialmente relevantes, também com interesse em pesquisa e aplicação, e a prática profissional ou a prestação de serviço, todos os três domínios, sob a égide do behaviorismo radical, que é a filosofia analítico-comportamental. Então, um terapeuta analítico-comportamental, ele está em extrema relação com os dados de pesquisa, com as formas de registro. Então, é muito perigoso você ter um tecnicista se intitulando terapeuta ABA, quando, na verdade, ele precisa ser inspirado na ciência ABA e todo o tempo está em consonância com esse complexo epistemológico, né? Um outro equívoco é que eles consideram a terapia ABA, que é um nome popular, como um pacote fechado de procedimentos, e não é, ele é customizado, né? Então, aqui eu cito uma passagem de um dos textos em que a gente afirma que
a nossa preocupação é com cada uma das crianças, porque a gente até descreve o que faz com cada um a partir dos programas de ensino individualizados. Então, não é uma coisa que é igual para todas as crianças, né? E a gente não tem um pacote fechado de procedimentos que devam ser aplicados a todos os clientes da mesma forma e na mesma sequência, né? Então, na análise do comportamento, a gente costuma chamar o paciente, né, de cliente, mas os dois nomes são igualmente empregados. Uma outra coisa é que não é só um pacote e também não é definido a priori, porque, embora os princípios básicos do comportamento sejam universais, descobertos em laboratório de psicologia experimental, em pesquisas com os cuidados metodológicos da psicologia experimental e da análise do comportamento bastante planejados, e já tenham sido demonstrados para imenso conjunto de populações, cada nova criança, cada novo cliente, né, que chega, exige do analista do comportamento aplicado uma análise de contingências que atuaram e atuam sobre aquele cliente, que é a ontogenia, né? E exige a identificação do repertório de linha de base, quer dizer, como aquela criança, aquele ser chega, né, para o início da terapia, o repertório de entrada, antes de planejar a intervenção, seja no âmbito de pesquisa, seja no âmbito da própria intervenção. A intervenção é o termo que a gente usa para aplicação, para terapia. Um outro aspecto que Travis Thompson publicou, que é muito importante, a terapia ABA não envolve apenas as sessões de mesinha, as tentativas discretas. Ela envolve também o incidental teaching, que é o trabalho como brincar nas cenas em que a situação natural é privilegiada. A decisão para isso, se eu vou trabalhar de um modo mais rigoroso, planejado, via uma mesinha, ou se eu vou trabalhar com ensino incidental, vai depender, como está no gráfico à minha direita, né, e acho que a direita de vocês também, vai depender do tipo do espectro autista classificado. Então, quanto mais distante estiver do funcionamento neurotípico, né, você tem que priorizar uma terapia intensiva de 30 a 40 horas semanais e provavelmente essa terapia ela é primordialmente num ambiente de tentativas discretas ou como popularmente se fala de mesinha, né? Quanto mais próxima ela for do desenvolvimento neurotípico, mais inserida, num primeiro momento ela já está na escola, não é preciso retirá-la temporariamente da escola, ela está lá, ela vai fazer o ensino incidental, né? E aí tem os intermediários que vão acoplar o ensino incidental com a tentativa discreta, né? Então, aqui tem um exemplo, eu agradeço a Luísa Hubner, do BAC, é um exemplo de um grupo comportamental em que tem os momentos de ensino incidental, ensino de operantes livres, como a gente fala, versus o ensino de tentativas discretas, que também é feito aqui, né? Agora, o professor Guilherme Polanyi, que já mencionou o pesquisador Louvas, Irving Louvas, e tal como o professor Fábio colocou, o nosso pontapé inicial da área comportamental para o autismo, do ponto de vista de demonstração experimental e com grupo controle, foi feito pelo professor Irving Louvas, em 1987, onde ele estudou 19 crianças de 4 a 5 anos. Vocês vão reparar que todos os estudos em análise do comportamento, em geral, eles são com um número pequeno de participantes, sob a argumentação de que, embora o número seja pequeno, o que nos interessa é o efeito da manipulação experimental. Então, a análise experimental ela é muito forte, ou seja, análise em que você introduz e retira variáveis e analisa aquilo tendo cada criança como o seu próprio controle, ou seja, cada criança é comparada consigo mesma. Em menor escala, a gente tem os delineamentos de grupo controle, grupo experimental e com grande número de participantes. Existe toda uma filosofia da ciência por trás disso, que o tempo de hoje não me permite alongar, mas o importante é essa justificativa, né? A gente aplica ABA para autismo e é considerada como um padrão ouro por muitos
muitas instituições, sobretudo por esse estudo original, né? Então, ele comparou 19 crianças de 4 a 5 anos, diagnosticadas com TEA, com 40 horas de atendimento, hoje conhecido como esse tratamento precoce intensivo, e 2 anos depois, o Louvas mediu o QI dessas crianças e verificou que elas tinham aumentado em 20 pontos em média, chegando próximo ao normal. 9 dessas crianças aumentaram em 30 pontos, ficando acima, e foram inseridas em sala de aula regular. As crianças com o mesmo diagnóstico, que não foram submetidas a esse tratamento intensivo, não apresentaram melhoras, o QI ficou em torno de 50, quando o normal é considerado 85. E teve um follow-up longitudinal, que quando elas tinham entre 11 e 14 anos de idade, elas continuavam bem incluídas na escola e na sociedade, e com os comportamentos considerados típicos. E, além disso, mais de 400 estudos publicados em periódicos da área, como o Journal of Applied Behavior Analysis, sobre os graves comportamentos autolesivos em pessoas com TEA, revelando que os procedimentos concept-based ou behavior-oriented, que são sinônimos, né, para a terapia ABA, foram eficazes em reduzir esses comportamentos e ensinar comportamentos alternativos adaptativos. Então, veja se vocês entendem. A análise do comportamento, ela aprova a eficácia dos seus estudos via metodologia experimental, comparando ela dentro dela mesma, né? Então, ela não faz uma comparação com Denver ou com o Jasper. Isso são outros autores que têm mais esse interesse. Primordialmente, o pessoal da área não faz muito esse tipo de estudo. E os tratamentos baseados em ABA, Consequence-Based, por sua eficácia provada, foram escolhidos como tratamento indicado pelo US Surgeon General e endossados por muitas associações científicas de renome, como a Academia Americana de Pediatria. Nos Estados Unidos, tem leis federais que exigem terapia ABA para que o tratamento para o autismo possa ser financiado por cofres públicos, né? Então, vamos lá, os objetivos de uma intervenção comportamental, basicamente é promover mudanças em comportamentos de tal forma que essas mudanças adquiram uma função adaptativa social relevante, no sentido darwinista, né? Que essas mudanças sejam generalizáveis para uma diversidade maior de ambientes, e não só para o contexto clínico da terapia, e que sejam mantidos ao longo do tempo. Isso é realizado via os atendimentos individualizados, sistemáticos, bem estruturados, tendo um escopo conceitual sólido, como a análise do comportamento, que apresenta evidência empírica de eficácia. Aqui eu cito 2 estudos, Virués Ortega, 2010, e o Spratley, que fazem essa comparação. Os passos gerais, né? Agora falando num detalhamento maior, primeiro a gente começa por identificar quais os comportamentos-alvo que nós vamos trabalhar como foco, então não é mais agora o TEA de um modo geral, mas o que dentro daquela criança ou daquele indivíduo com TEA vai ser relevante trabalhar. E aí a gente avalia o tempo todo com uma lente que a gente chama de análise funcional ou análise de contingências, onde a gente vai verificando as relações entre respostas, estímulos antecedentes e estímulos consequentes, que é um termo técnico da área, né? Que é o que a gente chama de uma análise funcional e não uma análise estrutural, né? Então, por exemplo, se a criança tem um tique, né? Ou se ela tem um flapping, né? Em quais contextos aquele flapping ocorre, quais as consequências, ou seja, quais são as variáveis ligadas a comportamento e ao ambiente imediato, né? Ambiente externo, ambiente social, que podem estar mantendo aqueles flappings, aqueles comportamentos, e com qual função, né? A gente observa e mensura diretamente todas essas relações, né? Considerando as implicações desse comportamento-alvo para a inclusão do indivíduo na sociedade. Então, não é qualquer comportamento só porque os manuais orientam, não. É qual é a importância daquele comportamento para aquela pessoa, pela idade, pelo contexto, né? E há sempre uma avaliação constante, comparando as nossas medidas iniciais com as finais e verificando o progresso contínuo do aprendizado, né? A gente também, a partir de 2007, com Mark Sandberg, foi criado um excelente instrumento de avaliação observacional, quase como um mapeamento, né?
chamado Verbal Behavior Map, Milestone Assessment and Placement Program, onde Mark Sandberg se inspirou em todas as pesquisas de psicologia do desenvolvimento. Então, daí está aquilo que o professor Guilherme falou, da interação entre aspectos desenvolvimentistas e aspectos comportamentais, e aí, com base nesses estudos da psicologia do desenvolvimento, ele traduziu todas as etapas de 0 a 4 anos para a terminologia comportamental. Então, esse instrumento identifica marcos de 0 a 4 anos de crianças típicas que podem acompanhar o desenvolvimento de uma criança atípica incluída no espectro TEA. Né? Então, esse Verbal Behavior Map, ele não está ainda traduzido oficialmente para o português, identifica a linha de base de habilidades da criança, compara as habilidades da criança com o desenvolvimento típico e auxilia na formação do programa educacional individualizado. Aqui tem uma ilustração de uma criança de 6 anos e 1 mês, que entrou para ser atendida no CAIS, no primeiro semestre de 2014, aí vocês veem cada uma dessas colunas, são diferentes comportamentos relativos à linguagem, ao brincar, à interação social, e as lacunas em branco são repertórios e níveis de repertórios que essa criança não tinha. Então, verifiquem, por exemplo, que repertórios de mando, que é o pedido, solicitar, ele tem em vários níveis, embora tenha algumas lacunas. O de tato, ele tinha muito pouco, que é o repertório de nomear, de descrever objetos do mundo. Né? E aí, depois de 1 ano e meio de intervenção ABA, você reavalia, de acordo com esse mesmo inventário, e você consegue ver o preenchimento de todos esses repertórios e algumas lacunas ainda. Então, os dados do Verbal Behavior Map apontam para uma melhora expressiva das crianças atendidas no CAIS, o que sugere que as estratégias utilizadas dentro do CAIS atingem os seus objetivos via o Behavior Skills Training com pais e alunos, que eu passo a descrever um pouco mais em detalhes. Né? O Behavior Skills Training, BST, com pais e alunos, os alunos como aprendizes de terapeutas, alunos de graduação USP, né, da psicologia, tem como objetivo, um dos que eu vou destacar aqui, ensinar pais a aplicarem a análise do comportamento com seus filhos diagnosticados com TEA, baseado num dos domínios da ciência do comportamento, que é a análise do comportamento aplicada, como eu apresentei a vocês. Esse ensino se configurou na literatura como uma variável que aumenta a probabilidade de generalização e de manutenção do que foi ensinado, e, mais especificamente, quando você treina pais a aplicarem o ensino por tentativas discretas, que é a mesinha, se mostra muito útil para essa finalidade, ajuda muito a organizar. E nós temos inúmeras pesquisas que mostram que o ensino de pais por meio desse BST, que a gente chama, é efetivo e produz resultados positivos de aquisição de habilidades das crianças num curto período de tempo. Aqui eu tenho um delineamento de linha de base múltipla, que é típico da área, mostrando o desempenho de 5 pais, P1, P2, P3, P4 e P5 são pais. Então, a gente faz, por exemplo, com P1, a coleta da linha de base, verificando as habilidades que ele tinha para aplicar os programas ABA em tentativas discretas, a gente verifica que ele zerou. Aí começa com o P1 o delineamento, o procedimento de ensiná-lo a aplicar ABA, que é via modelação, ou seja, o professor, né, os terapeutas experientes, nós ensinamos o que fazer, fazemos role-playing com os pais ou com o aluno, no caso aqui são pais, e damos um feedback gentil dos acertos e dos erros. Na hora que P1, né, a gente começa a fazer esses procedimentos, o número de acertos em aplicação da terapia ABA aumenta, ainda ficando em torno de 60 e poucos %. Ao mesmo tempo, com o segundo pai, a gente continua coletando os dados de linha de base dele, e quando a gente começa, ele já vai em torno de 100%. Com o terceiro pai, ele fica mais tempo em linha de base, ele já estava mostrando aqui algum aprendizado, né? Mas estava na hora dele, não aprendizado, ele já mostrou maior acertos na aplicação, e aí, a hora que ele entra em treino, ele começa já a gabaritar.
O pai, 4, né? Aqui ele tinha também uma linha de base em ascensão. Quando ele entra no programa de PST, ele também começa a gabaritar, e P5 a mesma coisa. Importante notar que esses 5 pais eles já tinham uma história dentro do CAIS, né? Por isso que a linha de base de alguns já era uma linha de base ascendente. Então, a Valéria Mendes Tavitian, minha coautora, o doutorado dela é justamente ampliar esses estudos para outros pais que vão ser iniciantes, né? A gente também mede o desempenho desses pais em conceitos ABA, então aqui tem os dados de primeiro semestre, vejam que em azul é o pós-teste desses pais, e em cinza os pré-testes deles. O CAIS trabalha sempre com grupos não tão grandes, então aqui vocês têm 6 pais sendo trabalhados, né? E eles todos melhoram muito os conceitos em ABA com o rigor de uma Universidade de São Paulo, né? Quer dizer, bastante rigorosos na correção e bastante gentis no ensino, né? Digamos assim. Aqui tem uma fotinho deles, então, a minha direita, ela está fazendo o papel da criança, a esquerda, ela está aplicando e registrando. Aqui é uma avaliação do que é reforçador para essa criança. E os outros 2 pais assistindo. Nessa outra, eles mudam de função e aquela outra mãe está fazendo o registro, o de verde fazendo o papel da criança e a de marrom fazendo o papel da terapeuta. A gente também aplica o Behavioral Skills Training para ensinar os alunos USP a serem futuros terapeutas. Então, eu não vou entrar em detalhe, né? Isso foi objeto de estudo da tese de doutorado da Lívia Aureliano. A gente verifica que quando a gente aplica esse Behavioral Skills Training, treinando o aluno, fazendo role-playing, dando o modelo, dando a informação teórica e dando feedback, né? E a gente faz a avaliação enquanto ele está aplicando as tentativas discretas, né? E a gente coleta dados sempre em 3 momentos do CAIS, que é sempre avaliado semestralmente, no início do semestre, no meio e no final. Quando a gente faz isso, né, a gente percebe que há uma evolução, né? Aqui é uma evolução de quem? Do aluno USP, do aluno graduação, que é aprendiz de terapeuta, né? Então, temos toda uma folha para analisar quais os critérios que a gente tem para que ele seja um bom terapeuta. Também esses alunos são avaliados teoricamente, né? Então, aqui vocês podem reparar em azul marinho que o aluno USP, quando ele entra no CAIS, ele tem como pré-requisito 2 disciplinas de análise mental do comportamento. Então, ele já entra com uma certa... Acabou meu tempo, gente. Ele já entra com uma certa noção de análise do comportamento e depois ele vai melhorando. Aqui também tem uma outra análise sofisticada dos alunos, como que eles vão melhores quando leem texto, quando não leem, e em verde e vermelho são os 2 tops, ou seja, quando ele lê o texto antes da aula, ele vai melhor, tanto no pré quanto no pós-teste, né? Aqui também tem os dados mais recentes desse semestre, vocês veem que há uma variação, mas em geral é quando depende dos conteúdos das aulas, né? Aqui não vai dar tempo, mas eu trouxe um exemplo de uma das crianças de 8 anos, que os terapeutas eram a Bárbara e Yasmin, a supervisora era uma aluna já se formando, e aqui tem os principais reforçadores dele, o que ele gosta no dia, naquele momento. Aqui tem as avaliações do Verbal Behavior Map, por exemplo, em laranja é a segunda aplicação dele, então veja que ele já melhorou num determinado intervalo de tempo. Aqui tem o plano de ensino individual dele, então veja que aqui o exemplo que eu trouxe já é do marco 10, né? Então, é verificar como que ele trabalha as interações verbais, né? E aí os pais fazem esses registros em casa, isso é a letra do pai, né? O desempenho da criança, e aqui a gente coloca depois em figuras, né? Então, por exemplo, o operante de intraverbal é quem é Luísa? É a minha irmã. Essa seria a resposta. Então, a gente avalia as respostas corretas e independentes, as incorretas e as com ajudas. Então, essa criança, como ele já estava no marco 10, o próprio Verbal Behavior Map, ele dá um roteiro, né? Ele já estava praticamente gabaritando tudo, né? Aqui no final também, o Abel Trindade Neto, que era um dos monitores, eles constroem cartilinhas para as crianças levarem quando eles são dispensados do CAIS. Então, aqui tem só
uma ilustração para vocês verem a graça que é, e que os próprios alunos constroem com a minha supervisão, né? E aqui, para encerrar, viu, Rita e Helene, já estou terminando, um depoimento alentador de uma das mães, eu sempre surtei um pouco. Ela diz, veio o diagnóstico imediato que nos chocou, ela estava assim, dentro do espectro autista, fomos acolhidos pelo CAIS, onde Carla, que é o nome fictício, iniciou a terapia comportamental em março de 2011. Nessa época, Carla não sorria, não abraçava, não beijava, não respondia, quando chamávamos pelo nome, não falava, não olhava nos olhos, balançava e girava objetos compulsivamente e andava de um lado para o outro pela casa feito um zumbi. É um depoimento de mãe, né? Dia 24 de dezembro veio a primeira palavra, o nosso presente de Natal, um oi, respondendo ao oi do irmão mais velho, os progressos foram muito rápidos, Carla melhorava, pinta, desenha, Carla é outra criança, sabemos que só foi uma das etapas, outras virão. Aqui está a equipe de 2021, durante a pandemia o CAIS trabalhou, como eu digo, redondinho, né? Então, eu sou a coordenadora geral, tenho o doutorando, tenho os supervisores gerais, então, por exemplo, a Valéria, a supervisora geral, tem monitores, né, que trabalham com os pais, monitores trabalham com os alunos, cada caso tem um supervisor, e aqui é o grupo de estudantes, em geral, da graduação USP, mas, vez ou outra, a gente tem alunos convidados. Aqui a equipe de 2022 está menor, porque a gente está no presencial, então é um momento de transição. Segundo semestre a gente vai preencher com novas crianças de um modo seguro, tá? Então, as referências bibliográficas, muito obrigada. Desculpe passar um pouquinho do tempo aí, tá bom?